Então, boa noite a todos, né? Estamos iniciando nossa quinta aula de controle de fluxo de caixa. Nós estamos hoje entrando na metade do curso. Lembrando que nós vamos ter aula quinta, sexta, ao vivo, quarta, ao vivo, quinta, ao vivo. Só a última aula, que vai ser sexta-feira, que ela será gravada, tá bom? Então, ela vai ser gravada. A última aula, simplesmente, vai ter que ser gravada, porque eu não consigo alterar lá o horário para poder modificar. Mas nós vamos ser das 10 aulas, 8 ao vivo. É apenas duas não é gravada, dois com conteúdo. Então, aí eu peço que vocês façam inscrição de matemática financeira, né? É mais uma qualificação, mais um certificado. Então, uma coisa que eu aprendi, mais certificados que eu puder ter, é melhor ainda, porque isso pode, num futuro emprego, ou numa mudança de cargo na empresa, ela pode ajudar. Então, eu vou compartilhar a tela, vou ver se está tudo certo lá. Então, Cotec Santa Helena, no caso aqui, deixa eu ver aqui, Cotec. É que eu não estou abrindo eu não estou abrindo pelo link, recursos. Não é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Quem aí tá com o link aí e pode pôr para mim aqui no chat? Porque eu não estou com aquilo aqui agora. Quer ver? Acho que não vai dar certo não, quer ver? Cursos Cotec. Deixa eu ver se vai ser isso aqui. Não vai ser isso aqui não. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Já. Deixa eu descompartilhar aqui, compartilhar de novo. Então, aqui, né? Então, para quem clica aqui para começar, continuar, Santa Helena, né? Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Continuar. Prefiro fazer pelo site. Online. Continuar. Deixa eu ver, média completa aqui. Noite. Continuar. De 10 a 45 dias. Continuar. Aqui, matemática financeira, pessoal. Então, tranquilo, tá aparecendo aí, ok?
Então, vou começar com o nosso conteúdo da nossa aula, que é a 5ª aula, né? Pessoal, eu peço para vocês, divulguem para mim, me ajuda mais gente a fazer esse curso, tá bom? Eu queria ver uma turma bem cheia dessa vez, pode falar? Professora, eu que estava olhando errado, eu acabei de entrar aqui. Não, tranquilo. Eu não estava vendo que podia descer mais a tela, sabe? Sim. Eu estava vendo só o primeiro curso. Mas vai dar certo agora. Não, ok. Então. Pessoal, acima de 16 anos podem fazer. Alunos, adolescentes, se quiser fazer, pode passar, tá bom? A partir de 16 anos, todos podem fazer. Lembrando que nós vamos focar muito nessa parte de contas, né? Então, eu peço que tenha mais gente para poder participar, será melhor para nós. Então, pessoal, lembrando que nós estamos faltando apenas mais 5 horas para terminar o componente, aonde nós estamos falando então sobre atividades operacionais de investimento e financiamento. Então, nós vamos falar sobre essas duas modalidades que é muito importante no dia a dia de uma empresa. Uma delas, primeiro tem que explicar o que significa isso, né? Atividades operacionais são relatórios que são importantes de acordo com o fluxo de caixa orçado. Pessoal, o que é orçado? Vem de orçamento. Ou seja, quando você não vai fazer uma reforma, você não faz um orçamento dos produtos do material de construção, quando você vai comprar móveis, você não faz um orçamento da onde está mais caro, onde está mais barato. Então aqui também nós fazemos um orçamento de fluxo de caixa, levantamento de o que nós vamos comprar. Por exemplo, nas escolas, por exemplo, quando eles vão comprar alguma coisa, eles fazem o orçamento. Onde eles fazem pesquisa de 3 lojas, aonde eles procuram o mesmo produto no preço mais em conta. Então, isso aí é o tal de orçado, que a gente está organizando, comprando mais barato, pegando desconto, dependendo da quantidade. Então, a gente vai fazer ele por quê? Para elaborar, e nesse caso nós vamos usar métodos direto e métodos indireto, que são divididos em grupos, subgrupos e assim por diante. Aí ele é dividido, como nós falamos inicial, ele é dividido em grupos, subgrupos. Aí nós temos o primeiro grupo, que são as atividades operacionais, que são as entradas e saídas de dinheiro. Então é nele que você vai planejar o que vai entrar e também planejar o que você vai pagar, o que você vai gastar, que são pagamento de fornecedores, funcionários, recebimento de vendas, aí nesse caso é dinheiro que entra, então essa seria a entrada. Pagamento de fornecedores e funcionários seria o quê? Saída. Aí nós temos atividade de investimento, é aquela parte do dinheiro que você vai fazer a previsão em aquisição de quê? Materiais novos, móveis novos, matéria-prima, novos equipamentos. Então, tudo relacionado a melhorias, crescimentos. E nós temos as atividades de financiamento, que são as previsões de aporte financeiro. O que é um aporte financeiro? Recursos que você vai pagar essas mercadorias. É o recurso que você vai pagar essas contas. Então, aí ele pode ser dividido em acionistas, em cotas. Também quando eu vou distribuir com lucros que eu vou estar ganhando, com os dividendos. Uma pergunta. Uma empresa que tem lá 3 sócios. Eles só têm lucro? O que eles podem ter também, pessoal? Prejuízo, não é?
Por exemplo, se os 3 sócios teve superávit, os 3 ganharam lucro. E se teve prejuízo? Os 3 têm que repor o prejuízo. Tem acionista? Os acionistas têm que também pagar os prejuízos. Então, o que acontece? Se ganha, ganha todos. Se perde, perde todos. Então quando fala atividade de financiamento, é de acordo com o dinheiro que entra, quando tem o seu aporte de lucro e também quando tem prejuízo, que é o aporte dos seus dividendos. Até aí, tudo bem? O fluxo das atividades operacionais, ele é subdividido em 2 grupos, que é a geração de caixa de negócio, aonde mostra o resultado projetado pela empresa. Todo início de ano, o governo estadual, governo federal, ele projeta um crescimento anual. Que no final do ano, ele vai mostrar se ele teve ou não. Ou seja, sempre no início do ano, eles têm uma previsão de receitas. O que seria receitas? O IPTU, o ITU, IPVA, e assim, o IPVA dos carros, das motos. Então, todos eles, ele gera esses dividendos ou esses lucros. Então, nesse caso aí, geração de negócio é o resultado projetado, ou positivamente ou negativamente. Você sabia que o PIB brasileiro, ele tá orçado em um crescimento de 0,1%? 0,1%. Ou seja, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes, é uma projeção pequena, né, pessoal? Comparando a países como a China, por exemplo, que a previsão anual lá é de 4% a 6% ao ano, Estados Unidos nessa faixa também. Então, Brasil 0,1% é quase o mesmo faturamento de anos anteriores. Aí você vai falar o seguinte, professor, mas é assim por causa da pandemia. Não. O Brasil sempre cresce pouco durante os anos, de acordo com os anos, mesmo com pandemia e mesmo sem pandemia. Quem levantou a mão pode falar. O PIB é o Produto Interno Bruto, né? Isso. Então, mas só explicando, o que seria esse produto? É a quantidade de riquezas geradas no Brasil durante o ano. Aí o que acontece? Aí é o que o Brasil produz, aí vem a tal da exportação, da importação. Então, tem muitos produtos que o Brasil ele fabrica. E tem muitos produtos que o Brasil o quê? Importa. Então, realmente, né, Carolina, é um faturamento, é muito pouco por ser um país continental, né? E um país que tem praticamente produção de quase tudo. Então, nós temos uma produção em massa, por exemplo, arroz, feijão, soja, derivados do milho e assim por diante. Então, o que acontece? Ele é para ser muito maior. A China, por exemplo, mas a população da China é 7 vezes maior que o Brasil, 6 vezes. A gente não está verificando, nós não estamos falando dessa parte. Nós estamos falando como é que eu vou falar? Crescimento proporcional. Lá, por exemplo, é 1,4 bilhões de pessoas, ou seja, só que lá é um probleminha, né? Lá é um país muito pobre. Só que é um país que tem muito trabalho, muita mão de obra. Só que é uma mão de obra barata.
É tanto que vocês podem ver que quase todos os produtos que o Brasil, tecido, roupas, a maioria está lá, made in China, made in Taiwan, essas regiões, aonde a mão de obra é muito barata, então o faturamento das empresas é muito grande. Nós temos também que ressaltar que o lucro ou prejuízo do exercício, na maioria das vezes, não é equivalente à geração de caixa. Isso ocorre em virtude da existência de contas que alteram o resultado, mas que não têm efeitos de entrada e saída de caixa. Aí nós temos alguns exemplos, que é a depreciação. Nós já falamos dessa palavra. O que é depreciação, pessoal? Quando se compra alguma coisa e no decorrer do tempo ela perde valor. Isso. Nós podemos citar os carros. Carros, motos, você compra um carro, cada ano ele tem uma depreciação de valor, vai diminuindo o valor. Cada ano mais antigo vai ficando, mais barato ele vai ficando, com a depreciação. E, igual você falou também, dos móveis, do equipamento, essas coisas. Então, lembrando que a gente nunca pode, com o lucro, comprometer esse dinheiro para comprar equipamentos. Tudo. Deu um exemplo. Deu R$2.000 de lucro. Esses R$2.000 de lucro eu vou investir em matéria-prima. Não. Você tem que investir, não os 2.000. Você tem que investir proporcionalmente. 30%, 40%. Você precisa fazer, ter um dinheiro guardado para uma necessidade e que não comprometa a saúde financeira da empresa. Porque vira e mexe, vai ter algo para pagar, um imposto a mais, uma taxa a mais, uma conta que não estava no... Um carro, por exemplo, que você vai mandar para a oficina, que não estava na projeção de gasto desse mês, e assim por diante. Por exemplo, vamos fazer um exemplo igual na casa de vocês. Na casa de vocês, quanto tempo que atura um botijão de gás? Ana Carolina, 4 meses. O que mais? Olha para você ver. Olha para você ver a diferença entre a Ana Paula, Ana Carolina, a Paula e a Cileide. A Ana Carolina e a Cileide falaram que entre 3 e 4 meses. E a Paula é um botijão por mês. Ou seja, no caso da Paula, ela já entra como uma despesa mensal. Porque todo mês ela sabe que tem que trocar o botijão de gás. A Liliane, 2 meses. Então, os demais colegas, que é 2, 3, 4 meses, ele não entra com o gasto mensal, porque o gás, ela não troca todo mês. Então, quantas vezes que vocês falam assim, nossa, o gás já acabou? Já vai me apertar esse mês. Por quê? Você não conta com o gás acabar. Você não guarda, você não faz essa reserva. Se o gás acabar, o dia está guardado. Não é verdade? Ou não? Ou estou mentindo? Eu, por exemplo, eu nunca conto. E só quando tem dinheiro. Ou, Ana Carolina, domingo à tarde. Comigo só acaba no domingo à tarde. Aí eu sempre levo uma bronca da minha esposa, porque eu tenho em casa o botijão reserva e eu nunca encho. Aí eu tenho que apagar, aí eu fico levando bronca, porque, tá vendo? Se já tivesse comprado do outro, não estaria passando sufoco. E assim por diante. Isso mesmo. Então, é essa parte. Então, ele não entra como uma despesa mensal. É tanto que quando você, nossa, eu não estava contando com esse gasto esse mês. Aí, mais 100 e pouco de gás. Dinheiro não sobrou e tenho gás para comprar. Então, é um desses casos que acontece. Que quando uma empresa tem que ter um dinheiro guardado para essas necessidades. Aí, pessoal, nós temos as variações
de contas do ativo circulante. Tem que passar no cartão. Aí já fica uma conta a mais para o mês que vem. Aí nós temos a conta de ativo circulante, onde aumenta em saldo, o caixa aumenta o saldo da sua conta da empresa, o caixa da empresa. Então, nesse caso, eu posso o quê? Planejar ter mais estoque, eu posso planejar comprar mais mercadorias, sem estar diminuindo o caixa, ou seja, aquele valor de caixa. Então, como aumentou as vendas, eu posso fazer esse tipo de investimento sem me atrapalhar. Aí, nós temos o tal do contas do passivo circulante. É quando o seu saldo eleva o caixa da empresa. Então, nesse caso, aonde vai apresentar um crescimento das contas a pagar. Por exemplo, está muito calor, o ar-condicionado gasta mais, então a energia vem mais alta. Está seco, a empresa tem um quintal, uma grama, você tem que molhar mais a grama para não matar a grama, então você gasta mais água. Então, nesse caso, são aumentos passivos circulantes, ou seja, ativo que entra dinheiro, passivo que você gasta dinheiro. Então, aí que acontece sempre isso. Então, com isso, o que vai acontecer? Uma diminuição do saldo do caixa da empresa, ou seja, menos dinheiro. Então, aonde você também vai, quando você está gastando mais, o que você vai fazer? Você vai comprar menos mercadoria, ou seja, você vai adquirir menos recursos dos seus fornecedores, para evitar futuras dívidas, para você não ficar inadimplente. Então, são fatores muito importantes que acontecem numa empresa. Até aí, tudo bem, pessoal? Aí nesse conjunto de movimentação, né, nós temos a necessidade que está analisando a conta passiva, a conta positiva e a conta negativa. Ou seja, eu tenho que estar me organizando isso. Então, eu preciso estar verificando isso. Então, é algo muito importante. Aí nós temos alguns motivos, né, que eu posso apresentar uma lucratividade maior. E quando, pessoal, eu aumento a minha lucratividade, o que eu posso fazer na minha empresa? Investimento, aonde eu posso gerar mais empregos, eu posso gerar um maior superávit, eu posso fazer algumas liquidez. O que é liquidez? Pagar contas futuras, né? Eu posso estar diminuindo as minhas contas futuras com o dinheiro que sobrou a mais. Até aí tudo bem? Aí vem aquele aspecto bastante importante. Analisar o grupo de atividades e investimento. Pessoal, o que vem a palavra investimento? Melhorias, qualificação, aumento de empregos, receitas, capitais, assim por diante. Aí, nesse caso, essa gestão, o que vamos fazer? Ver se as contas estão no positivo. O que é positivo? Superávit. Aonde eu vou estar analisando qual que é o meu equilíbrio financeiro. Quais são as minhas projeções? Quais são as minhas previsões maquinários? E de modernização. Criar, por exemplo, a modernização,
a matriz, que é a empresa, ela está de aluguel. Com o dinheiro que vai entrar, eu posso fazer o quê? Eu posso comprar um lote e construir a própria sede. Eu posso fazer algo, a sede administrativa da empresa. Então, eu posso fazer vários movimentos. Eu posso fazer esses investimentos que vai fazer o quê? Agregar em melhor qualidade da empresa. Olha um exemplo aí. Suponha que a atividade operacional projetada na companhia, gere um fluxo de caixa positivo de 1 milhão. O que vai acontecer? Se houver estimativa de investimento de 3 milhões em máquinas e equipamentos, este plano consumirá todo o previsto e vai gerar um déficit de 2 milhões. O que vai acontecer? Se eu comprei mais do que paguei, o que vai acontecer? Eu vou entrar em parafuso. Eu vou entrar com dívidas. Aí, dependendo da dívida, eu vou ter que fazer financiamentos, eu vou ter que fazer empréstimos. E isso vai o quê? Atrapalhar o crescimento da empresa. Então, nós falamos da parte de investimento. Aí, depois, vem de financiamento. O que seria de investimento ou de financiamento? Nesse caso, o que vamos fazer? As estratégias financeiras. O que a empresa vai planejar e adotar para suprir eventuais necessidades de capitais. Se o dinheiro não paga tudo, como é que eu vou fazer? Se o capital orçado não satisfaz e assim por diante. Então, esse segundo ponto se refere ao quê? O resultado financeiro, ou seja, a parte de compromissos que a empresa tem. Contas a pagar, receber, financiamentos, de pagamento de salários e assim por diante. Ou seja, quantas empresas não têm dinheiro para quitar as contas? O que ele faz? Faz o financiamento, pega um aporte financeiro no banco. E isso, o que acontece? Já contrai mais dívidas, ou seja, no outro mês, além dele ter que pagar, os salários, o que acontece? Ele vai ter que pagar ainda o financiamento ainda. Até aí tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Então, isso aí, pessoal, é a parte do nosso conteúdo de hoje. Eu não vou ficar lendo tudo, não, porque o material está postado lá. Então, o foco da nossa aula é essa parte aí, essas informações. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Então, tá, pessoal, é o seguinte. Então, lembrando que quem for fazer matemática financeira, faça a inscrição. A previsão começa depois do dia 21. E tudo que vocês precisarem, chama outras pessoas para fazer o curso, outros colegas, tá bom? Família, adolescentes, acima de 16 e assim por diante. Qualquer coisa, amanhã nós vamos ter aula ao vivo de novo e, de acordo com vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me mandar mensagem. Ok, pessoal?